Gente do céu, eu tô indo agora. Tô saindo de Brasília, vou pra Guarulhos e depois Nova York. Ai, que vontade de gritar. Gente, Deus é fiel. O que eu tô vivendo aqui hoje nada mais é que cumprimento de promessa. Promessa de Deus. Deus tem a maneira certa de trabalhar. Às vezes a gente não entende, mas Deus é fiel e Ele cumpre promessas. Beijo! Oi gente, meu nome é Franciele Ohana e eu estou começando aqui o meu mais novo canal, que eu vou falar sobre o diário de uma au pair cristã. Isso mesmo, você que já me acompanha e que quer saber tudo sobre esse intercâmbio incrível que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos, fique ligadinho que nós vamos ter vários vídeos nesse canal, falando sobre como é a vida nos Estados Unidos, como que é chegar nos Estados Unidos e se deparar que seu inglês é praticamente nada, mas se divertir bastante, passar por alguns perrengues, quem nunca passou, né? E essa vida que eu estou tendo agora, eu vou compartilhar tudo com vocês, contando diretamente do meu diário. Literalmente eu tenho um diário e eu vou contar tudinho pra vocês. Fiquem ligadinhos no nosso canal e deixe o seu like. Então, eu sou cristã, tenho 27 anos, sou da cidade de Formosa, Goiás, sou corretora de imóveis e sou formada em letras. Eu vim para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio cultural, que é esse intercâmbio de au pair. O au pair, ele é um intercâmbio cultural que você tem a oportunidade de morar na casa de uma família americana, trabalhar com as crianças, ajudando com tudo que as crianças precisam, e também ter a oportunidade de morar aqui nos Estados Unidos, aprender mais sobre a língua e sobre a cultura. Isso é o que eu estou fazendo aqui agora. Mas nesse primeiro vídeo, como eu falei para vocês, eu só vou me apresentar para vocês e contar um pouquinho como que eu vim parar aqui, por que eu vim parar aqui, da onde saiu a ideia para mim vir para cá. Então, tudo começou há mais ou menos 3 anos atrás. Não, 3 não, 4 ou 5 anos atrás. Eu estava na faculdade e eu estava na aula de inglês com a professora Glenda. E a professora me falou, eu sempre perguntava para ela sobre intercâmbio, que eu tinha vontade de ir para fora, estudar. Só que na minha cabeça eu só imaginava um intercâmbio de 1 mês, 2 meses e tal. Aí a minha professora falou, Franciele, vai na coordenação, eu não lembro se era de enfermagem ou psicologia, que tem uma moça lá que ela tá indo para os Estados Unidos. E ela se chama Natane. E aí eu fui lá e perguntei pra ela e ela me falou tudo sobre o programa, me falou que estava super animada, que estava se organizando para vir e me falou dos preços e tudo. Na hora, os meus olhos se encheram, eu fiquei assim sonhando. Só que depois eu logo comecei a trabalhar como corretora e eu vi que eu poderia estar ganhando um dinheiro melhor. Eu falei, não vou deixar, não vou sair daqui agora. Agora que eu comecei a ter uma vida profissional melhor, comecei a me desenvolver, então eu não vou abrir mão disso. Só que eu fiquei com a expectativa de vir um dia. E aí, 3 anos se passaram, eu me formei na faculdade, a Natane já estava aqui, já tinha feito os 2 anos de intercâmbio, já tinha se casado, já tem a vida dela aqui. E eu mandei uma mensagem pra ela, Natane, até que idade eu posso fazer isso? Ela olha, Franciele, você tem que estar morando no país com 26 anos. E pasmem, gente, eu estava exatamente com 26 anos e 8 meses, faltando 4 meses para 27 anos. Então, gente, como que eu tava falando pra vocês, eu só tinha 4 meses pra vir. E aí eu comecei a dar entrada no processo e liguei num monte de agência de Brasília, que é bem pertinho da minha cidade, né? E teve umas agências que falou, olha, não tem como mais, porque você já passou dos 6 meses. Se você tivesse 26 anos e 6 meses, até que daria. Mas já passou do tempo. Aí eu fiquei pensativa, eu falei, vou tentar uma outra agência. E tentei. E lá eles me disseram a mesma coisa. Só que de repente, aí eu fiquei bem triste, conversei com minha mãe, eu queria tanto ter ido, podia ter ido, se eu tivesse ido mês passado, 2 meses atrás, eu tinha dado certo. E aí, gente, o que aconteceu? Eu peguei e falei, vou ligar mais uma vez. E liguei na World Study e falei com a Júlia. E a Júlia falou bem assim, falou bem assim pra mim, não, dá tempo, você só tem 4 meses, mas dá tempo, você pode arriscar. Meninas,
Gente, todo mundo tá vendo aí. Eu peguei e falei, gente, eu tenho que arriscar. Eu tenho que arriscar. Só que primeiro, o que eu fui fazer? Fui orar. Eu orei e falei, Senhor, se for da tua vontade pra mim ir, se tudo for dar certo, se for sendo da tua vontade pra mim ir pra este país, fazer esse intercâmbio, que o Senhor vai encaminhar tudinho. Nesses 4 meses vai dar tempo de fazer entrevista, de conhecer a família, de fazer tudo. E eu orei e eu senti muita paz no meu coração. E quando a gente sente paz, a gente sente que é a confirmação de Deus, né? E aí eu peguei e dei entrada no processo. Só que tem um detalhe muito importante da história. Vamos voltar para o mês de março. Isso mesmo. No mês de março, eu estava lá na igreja, dia 23 de março. Eu tinha ido na consagração e tinha ficado lá mais tempo. Eu não sei se era consagração que eu estava ou se era em algum curso. Eu só sei que eu estava lá na igreja e eu encontrei com a minha amiga Isabela Dias. E a Isabela Dias disse, Franciele, vamos lá para casa, porque eu vou fazer o brigadeiro, porque hoje vai ter o telecrente que a gente tinha lá no grupo de jovens. E a gente faz o brigadeiro lá, pipoca e depois vem junto. E aí eu peguei e falei, tá bom, fui pra casa dela. Gente, prestem atenção. Cheguei na casa dela, tava um pastor lá. E esse pastor, ele nunca tinha me visto na vida e eu nunca nem tinha visto ele também. Aí, paz Senhor, oi, tudo bem? Peguei, fiquei lá, a gente tá... Aí a gente tomou um lanchinho lá e de repente, esse pastor falou bem assim, olha, vamos orar, né? Eu tenho que ir embora, vamos orar. E começou a orar, orou por todo mundo. E aí ele começou a orar por mim. E ele falou, olha, Deus está me mostrando que você tem uma alegria muito grande na sua vida. Quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa alegre. Verdade. Tudo ok, né? Aí eu falei, é Deus falando isso. E ele pegou e falou bem assim, Deus manda te falar que é para você preparar o passaporte porque você vai se mudar. E você vai se mudar da cidade. E não se preocupe, que é Ele que está te levando. Só que quando Deus falou isso, o que eu imaginei? Eu tava com a minha passagem comprada para ir para o Chile. Eu falei, o passaporte provavelmente é porque minha viagem do Chile e eu vou mudar de cidade, talvez eu vou morar em Brasília, em Goiânia, sei lá, em qualquer lugar. Só que, gente, Deus já sabia de tudo. E quando Deus usou desse pastor para falar comigo, ele estava se referindo aqui, depois, mais tarde, eu fui entender. E aí, tudo foi acontecendo naturalmente. Agora vamos voltar mais pra frente. Como eu falei pra vocês, eu comecei o processo e assim que eu comecei o processo, eu lembrei da promessa lá atrás, que Deus falou que eu iria mudar de cidade, que eu iria mudar. E eu lembrei da promessa lá atrás. E isso que aconteceu na minha vida. E eu dei entrada e com uns 4 meses, no primeiro mês que eu dei entrada, eu só paguei a primeira taxa, mas eu tive que arrumar os processos de fazer vídeo, fazer tudo e ficar online. Quando eu fiquei online no dia 4 de dezembro e no dia 11 de dezembro eu já tinha o meu match, já tinha feito entrevista com 11 famílias e já estava com a passagem comprada para Nova York. E o que eu quero te dizer, quando é para ser da vontade de Deus, as coisas acontecem naturalmente e acontecem tudo de maneira incrível. E esse é um pedacinho do começo da minha história com o au pair. E é isso aí, gente. Eu vim para os Estados Unidos no dia 26 de janeiro de 2020. Eu embarquei para vir. O meu aniversário era exatamente dia 6 de março. Então, 26 de janeiro, 26 de fevereiro, 35 dias, 40 dias antes do meu aniversário de 27 anos, eu precisava estar no país com 26. Então, assim, tudo aconteceu muito rápido, tudo aconteceu muito assim, de forma muito natural. E eu lembro de uma oração que eu fiz. Eu estava muito ansiosa e eu comecei a estudar inglês, assim, porque tinha 9 anos que eu tinha estudado inglês e, assim, eu não estava muito lá, essas coisas. E eu comecei a ir para a igreja todo dia, eu não estava mais trabalhando, eu ia para a igreja, eu levava meu notebook, porque eu não tinha internet em casa. E eu ficava lá estudando o dia inteiro, ouvindo inglês e falando, Senhor, faz entrar na minha mente, porque o Senhor é o dono de todas as línguas. E aí, gente,
Vocês acreditam que eu fiz uma oração da seguinte maneira: Senhor, o Senhor sabe do tempo que eu preciso estar lá. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe da promessa. Se realmente da vontade do Senhor, tudo vai acontecer no tempo certo, porque o Senhor sabe dos prazos, o Senhor mais do que ninguém sabe do tempo que eu tenho para ir. E eu lembro que eu fiz essa oração e descansei no Senhor. E tudo aconteceu de maneira muito natural, de maneira muito linda, sabe? E aqui estou eu, em frente ao Capitol, aqui nos Estados Unidos, falando um pouquinho da minha história para vocês. E vou postar mais coisas aqui. Quero falar para vocês que esse canal só está começando agora. Quero postar tudo sobre minha viagem, os passeios, o choque com a língua, com a cultura. E é isso, gente. Então, deixe o seu like, comece a me seguir se você quer saber sobre mais sobre essa história, sobre a minha vida aqui e sobre os meus testemunhos, porque, como eu falei no começo, o nome desse canal vai ser o Diário de uma Au Pair Cristã. E aqui eu vou colocar tudo sobre o meu diário, tudo sobre como eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, por que eu cheguei aqui, porque eu acredito que tudo tem um propósito. E se hoje eu sou au pair, eu não vejo que eu sou au pair simplesmente porque eu vim parar de paraquedas aqui, não. Mas porque foi um propósito de Deus para um tempo novo na minha vida. Eu não sei se esse tempo vai durar muito tempo ou não, mas de uma coisa eu sei, que eu quero estar no centro da vontade de Deus. E eu encerro esse vídeo dizendo para vocês que Jesus é bom em todo tempo, Deus é bom. E que vocês tenham uma ótima semana e até mais.